Caríssimo Celso Chapinotti, né? Acabamos aqui de finalizar a gravação de um episódio do C-Legends, né? Tendo aí, juntamente com você, o Marcelo Patrus, e juntamente comigo aqui, o Marcelo Costa, né? Meu parceiro aqui na apresentação. E aí você fez uma provocação, falou assim, vamos trocar o boné? Né? Porque você foi entrevistado no início do C-Legends, quando era o 101. Então nós vamos trocar o boné, Celso. Você é o apresentador aí, o host do C-Legends. Qual é a curiosidade que eu poderia contribuir e esclarecer? Isso aí, Lara. Primeiro, obrigadão, né? Eu vou hoje, gente, é um desafio interessante. Nós estamos invertendo aqui hoje, né? O C-Legend, eu vi quando começou, né? Fui já quando fui um dos primeiros entrevistados e vem acompanhando, né? Todo esse acervo, né? E a proposta e o propósito. E eu acho interessantíssimo que no C-Legend é uma oportunidade diferenciada de você poder escutar do mais próximo valores, contribuições e experiências que a gente muitas vezes viaja milhas e milhas ou lê páginas e páginas, paga cursos e cursos para pegar essas experiências lá de fora de quem está longe. E eu aprendi na vida que a gente tem que dar valor a quem está longe, práticas, né? Mas a gente tem que também dar valor para o que está próximo e que a gente muitas vezes não regula as nossas lentes para fazer foco ou valorizar melhor, enxergar melhor, observar melhor o que está perto, né? É quase um jogo da miopia e da hipermetropia da vida, né? E eu acho que a proposta do C-Legend, eu sempre enxerguei como isso, e sei que essa é uma intenção, poxa vida, será que a gente não tem bem próximo da gente casos que a gente possa aprender com erros e com acertos? Eu me lembro na entrevista no caso do C-Legend que o Lara me entrevistou, que eu fiz questão de destacar muito os meus erros. Falei muito de sucesso, não, falei de sucesso também, mas fiz questão de destacar erros, né? Que é muito bonito chegar e ficar falando de acertos, né? Você pega nas bibliotecas, nas livrarias, você vê os livros de autoajuda, e na vida da gente, eu acho que a maioria de nós concorda, a gente tende a aproveitar, a aprender mais com os erros. Claro que quem aprende mais com os erros e não os comete novamente, tende a consertar e acertando o roteiro da vida, né? E aí é que me veio essa ideia. Eu falei assim, cara, o Lara é um profissional assim, né, que eu aprendi a admirar e nos tornamos numa relação de cliente-fornecedor. Ele era meu cliente, né? E eu me lembro que ele me chamou para cancelar um serviço que à época nós prestávamos na nossa empresa para ele. Um dos primeiros contatos, né, que nós tivemos foi para isso. E depois de algum tempo, Lara não só não cancelou, renovou, continuou, aumentou, indicou, como nos tornamos amigos. Através dos negócios, nos tornamos amigos e claramente a amizade superou isso tudo. E eu aprendi a admirar o Lara por uma característica que tem a ver com isso, que são valores próximos e que a gente muitas vezes não valoriza. A capacidade de enfrentar problemas e desafios e, enquanto enfrentando desafios e problemas, não mudar, não tirar a positividade, o olhar de que a coisa pode melhorar, o sorriso, a honestidade, o jogo leal. A gente tem uma tendência, né, de
muitas vezes, na hora da dificuldade e tal, a gente começar a deixar regras e práticas um pouco de lado. Isso é uma prática. E eu aprendi com Lara que não. E aí, Lara, eu queria, então, te fazer essa primeira questão, fazendo esse preâmbulo todo, queria te fazer uma primeira questão. O que você pode compartilhar conosco sobre como enfrentar dificuldades? Como enfrentar, olhar um problema em cima de um problema, ver o problema chegando, estar dentro dele e continuar firme, continuar positivo. Compartilha, isso é uma coisa que eu admiro em você, acho que nunca falei assim de maneira tão aberta, mas é claro que você percebe, mas é uma coisa que eu acho que muita gente está precisando, né? Você ter a facilidade de tocar com olhos positivos, né? É um item, mas e o reverso? Compartilha com a gente esse modo, Lara, de ter, de ser. Ô Celso, eu primeiro te agradeço demais suas palavras, né? Te confesso que me emociono e no C-Legends foram várias entrevistas, né? Vários bate-papos que ao final eu me sentia muito emocionado porque realmente eu estava me colocando no lugar ali daquela situação e eu percebi que essa característica, né, que você comentou, ela está presente na maioria das pessoas e algumas dessas pessoas talvez não percebam que tem essa característica, né? Então, como é que eu te respondo isso? Primeiro, eu acho que existe uma diferença entre dificuldade e problema. Para mim, problema é aquilo que você não vai conseguir resolver independentemente do seu esforço. Ela está além do seu esforço. Por exemplo, você sabe, eu tenho um filho especial, né, que no meu melhor momento profissional foi o pior momento da vida com ele, a ponto de ficar em coma, ter 15 convulsões por hora no início da ativas, né? Então, assim, você imagina, né? Fundando uma empresa, né? Aprendendo um tanto de coisa e saindo da empresa indo para a UTI, Felício Roxo, e ficando de madrugada, porque minha esposa não conseguia suportar isso. E as pessoas que estavam ali não precisavam saber no outro dia que eu estava vindo não de casa, mas vindo da UTI. Então, aquilo para mim era um problema. Realmente não estava. Como é que eu tratava o problema? Com Deus. Foi o momento que eu realmente vi que Deus existe. E eu acho que existem dois momentos que não dá para negar a existência de Deus. Quando você está diante de um problema que você não consegue resolver, você vai recorrer a quem? Numa situação de um hospital com seu filho para morrer, você vai recorrer a quem? E o outro momento, quando acontece alguma coisa muito boa, você sabe que não foi sua capacidade. Então você reconhece a Deus. Então eu primeiro, desde 2016, depois que eu reconheci isso de verdade, eu tenho um tempo diário com Deus de meditação e tudo, né? Eu acho que é o desenvolvimento do que hoje, vou chamar essa área de gente, fala de inteligência espiritual, né? Bom, e do outro lado, a parte de dificuldades, né? As dificuldades são aquelas que eu posso enfrentar e mudar. Eu aprendi que, na prática, que me fazer de vítima não vai mudar nada. Eu aprendi percebendo que eu estava me fazendo de vítima. Demorei a perceber isso em momentos profissionais que eu estava vivendo. Então eu decidi que eu podia fazer alguma coisa. E quais são as coisas, né, que eu procuro fazer? Primeiro, preservar as relações. Entendo que eu não preciso saber tudo e nem ter tudo. Eu preciso ter amigos. E a forma que eu acredito que a gente pode desenvolver uma amizade sincera, sem interesse, é quando você se dispõe a ajudar alguém numa dificuldade. Então, realmente é um círculo virtuoso. E talvez essa questão de dificuldade com filho, eu vivi e vivo, né, um ambiente onde eu vejo tanta gente com tanto problema, coisas que não se consegue resolver, que me constrange tratar dificuldade como se fosse problema, né? E eu percebo que todos nós temos uma responsabilidade de poder contribuir
com pessoas que não estão enxergando que às vezes ela pode resolver aquela situação, mas está se fazendo de vítima. Então, um sorriso, né, ficar animado, né, se animar é uma decisão, não é um sentimento, né? É algo racional. Eu sei que você é matemático, né, estatístico. Normalmente, quando a gente deixa o sentimento drivar, direcionar as nossas escolhas, a gente se dá mal. Mas quando você para e começa a questionar o sentimento, racionalizar o sentimento, colocar situações, você vai concluir, como eu já concluí várias vezes, que apesar dos problemas, nós somos muito abençoados de estarmos onde nós estamos, de vivermos onde nós vivemos. E por que, então, né, não ir para frente? Né? Isso não significa que está indo tudo bem, né? Como empreendedor, né, como executivo, eu tenho feito alguns voos de galinha, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mas eu percebo que isso tem me feito ser mais forte, né? E os amigos, né, que eu tenho criado desenvolvido ao longo do tempo, não ajudando diretamente, às vezes ajudando outras pessoas, tem me feito aprender bastante. E no C-Legends talvez seja um grande alimentador desse aprendizado. Entendi, é isso aí. É bonito escutar isso, né? Porque é interessante e eu queria pensar aí algumas coisas que você comentou, porque é interessante a gente ver que quando as pessoas encontram ou se deparam com problemas ou com as dificuldades, né? E aí essa qualificação e essa classificação muitas vezes não é difícil reconhecer, né? A gente não reconhece, mas diante de dificuldades e diante dos problemas, a gente já comentou uma vez sobre isso, há uma tendência a terceirizar, né? A encontrar, poxa, quem é o responsável por esse problema ou essa dificuldade, né? Sempre a gente tende a um olhar assim. Eu tenho percebido, tenho encontrado ao longo da vida o quanto... e aí eu vou trazer o lado pessoal, né? Familiar, pessoas em grupos sociais, e também no lado empresarial, lado de negócios, o mundo corporativo, né? O quanto que ao enfrentar um problema ou problemas ou dificuldades, eu tenho encontrado muita gente que busca no terceiro as causas ou a razão daqueles problemas. E quando eu olho para você, né, e percebendo, eu vejo que você não age assim, quer dizer, não, você coloca, eu percebo, né, e gostaria que você explorasse isso mais, a responsabilidade sempre assim, poxa, né, o que eu estou fazendo, né? Onde que está? O que eu tenho que fazer para mudar? Sempre você traz muito isso. Eu queria explorar isso um pouquinho mais. É autoexigência? É um senso de... É uma autoexigência? É um peso maior para você? Ou não? Por que você tem essa característica? Compartilha um pouco. Eu quero aprender um pouquinho sobre isso, na verdade. Porque eu não tenho tanto assim como você, viu? Ô Celso, eu sinceramente eu não sei responder, sabe? Eu nunca parei para pensar por esse lado, não. O que eu percebo é que em momentos de pressão, além do normal, além do que aquilo que eu esperava passar, eu vi os meus valores, pelo menos aqueles que eu achava que eu tinha, serem colocados à prova. E eu vi que vários deles ruíram, que eu não tinha aquilo que eu achava que eu tinha, ou que eu não era aquilo que eu achava que eu era. E aí, numa visão racional, consciente, eu comecei a procurar mudar. Plano de ação mesmo. Né, plano de ação mesmo, anotando e repetindo, né, criando uma sinapse mesmo, repetindo, me esforçando. Vou dar um exemplo. Lealdade. Eu achava que eu era um cara leal.
em determinado momento da minha vida, numa situação de pressão, eu vi que eu não era leal. Não é que eu não estava fazendo nada de errado, né? Mas dentro do que eu acreditava que era lealdade, eu percebi que eu não tinha sido leal. Tá? Então, vou melhorar o exemplo para ficar claro, né? Imagina que você tem um contrato com alguém que você pode exercer o seu direito. Mas essa pessoa que tem um contrato com você, ela tem esse contrato, te beneficiou em várias situações, te honrou e tudo, e você, num momento de pressão, resolve usar o contrato. Ou seja, o seu valor de amizade, de lealdade, passou a ter menos importância do que a cláusula contratual que você podia usar, que era correto. Então, assim, na minha cabeça, isso jamais, antes de eu viver a pressão, aconteceria. Então, consciente disso, dessa dificuldade com alguns valores, né, eu comecei de forma racional a trabalhar isso. Então, por exemplo, primeiro, numa situação dessa, e a gente tem uma dificuldade muito grande, é ir atrás das pessoas que eu não fui leal e pedir desculpa. Isso foi muito difícil, né? A primeira vez foi quase impossível, né? Depois que você racionalizar, o sentimento vem muito forte, mas eu consegui fazer isso. Tem evidências disso, né? Não sei se quem está escutando aqui não foi só uma pessoa, né? Mas eu fiz isso. Mas depois que eu fiz a primeira, eu vi que tem um prazer nisso muito grande. E situações como essa também te ajudam a trabalhar essa parte de vitimismo. Porque fica mais fácil você assumir os seus erros quando você... talvez tenha até um pouco de autoconhecimento, né? Mas quando você passa a se conhecer melhor e ver onde é que estão as suas lacunas e a testar os seus valores, né? Porque quando você conversa, todo mundo se acha o honesto, o correto, o íntegro. Eu também me achava, mas eu vi que eu não era isso que eu achava que eu era. Até o momento que isso foi colocado à prova, onde o interesse que eu tinha financeiro se tornou muito maior do que isso. Então, assim, eu me envergonhei disso, naturalmente. Não foi rápido essa percepção. Isso foi ao longo do tempo que eu fui percebendo. Fui atrás, pedi, né, desculpa para as pessoas. E aí continuei indo. Então, isso me trouxe uma leveza muito grande, sabe, Celso? E eu não percebi que uma situação dessa mal resolvida era uma âncora que me travava numa situação que já tinha ficado lá atrás e que me impedia de voar, né, novos voos, né, de sonhar novos sonhos. A psicologia vai explicar isso de outras formas aí, a neurociência vai explicar de outras formas, mas eu entendo que você se conhece realmente em momentos de pressão. Então, interessante, tá vendo? Isso não é fácil escutar isso, né? Não é todo dia que a gente, ou escutar talvez, mas a prática, né? Que a gente tem visto muito aí é que em momentos de pressão, ou em momentos mais de enfrentar dificuldades, a gente muitas vezes abandona mesmo alguns princípios, valores e vai para os atalhos, né? Vamos dizer assim. Deixa eu explorar um outro item, é uma continuidade disso, mas que me desperta a curiosidade. Eu queria que você compartilhasse um pouco para quem está nos escutando. A gente está vivendo um mundo, entendo, você sabe, dinâmico, juventude muito ansiosa, ansiedade, os ciclos rápidos de mudança, ansiedade, né? Ansiedade em tudo, quase tudo. E eu vejo assim a dificuldade, por exemplo, que jovens de trabalhar, por exemplo, em organizações mais, vamos chamar assim, mais uma cultura mais antiga, ou vindo de uma cultura que já vem de longo tempo, um processo de transformação, você imagina. E eu percebo você uma qualidade que é a capacidade de se adaptar a ambientes distintos, com velocidades distintas, com muitas vezes culturas até distintas e tal. Queria que você explorasse só um item, esse item.
enquanto gestor, enquanto líder, você, né, já foi fundador e executivo de empresa junto com seus sócios principais. O que a gente tem que fazer para conseguir atrair, para a gente conseguir tocar para frente um negócio, uma vida nessa ansiedade de ter que atrair gente que tem uma ansiedade muito mais alta do que muitas vezes a gente é capaz de entregar. Eu queria que você explorasse um pouquinho esse lado, quer dizer, o que a gente tem que fazer? O que você está percebendo? O que nesse jogo, né, nessa relação de ansiedade com o ritmo que é esse sincronismo, o que você podia compartilhar conosco nesse ponto? Ô Celso, atualmente, né, já tem 1 ano e meio, eu estou numa posição de head, de CEO de uma empresa, que não é uma empresa grande ainda, né, aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? O grupo chama-se Grupo Emotion, a empresa chama-se N-Screen, e eu sou o cara mais velho da empresa, né? Então, outro dia eu estava em outras empresas, eu era o mais novo, ainda brincava que eu deixava a barba crescer para parecer mais experiente. Agora eu tenho que tirar a barba para poder parecer mais jovem, né? E eu lido com pessoas, né, que respondem diretamente a mim, que estão ligadas comigo, que tem idade do meu filho. E que tem um nível de responsabilidade que eu começo a delegar à medida que vou capacitando, vou auxiliando, muito grande. E eu sei que se eu não fizer isso, a empresa não vai crescer. É a conversa que a gente vê o tempo inteiro aqui no Sileges, né? Empresas são pessoas, é verdade mesmo. Se você não enxergar isso... Ô Celso, eu acredito que bom, e aí, né, nessa empresa, fazendo meu marketing, né, não vou perder a oportunidade, basicamente a gente hoje trabalha com 3 tipos de serviço que envolve pessoa o tempo inteiro. E muita gente muito jovem. Então, trabalho com squads para desenvolvimento, né? Trabalho com body shop e trabalho com modernização de aplicação na cloud. Então, é um time altamente preparado, gente muito preparada, muito inteligente, com uma capacidade técnica e intelectual altíssima, altíssima. E aí o meu maior desafio é conseguir, como CEO da empresa, conversar no mesmo nível. Eu não sou um cara tão preparado e capacitado nas áreas que eu presto serviço como o meu time. E eu preciso fazer a gestão. Então, a minha resposta aí, o Celso, a primeira delas que eu acredito, né, é ter um interesse genuíno pelas pessoas. Aquilo que a gente estava falando aqui agora, né? Eu procuro ter um interesse genuíno e quando eu não estou com possibilidade numa reunião de dedicar aquele interesse, eu prefiro nem fazer a reunião, se for possível reagendar, né? Com exceção se... E a outra coisa é realmente confiar nas pessoas, né? É claro que às vezes a gente vai falhar, né? Porque você tem que confiar, às vezes sem ter o conhecimento para validar se você poderia ter confiado, né, naquela responsabilidade. Mas para o tamanho da empresa, para a idade das pessoas e para os desafios que a gente tem alcançado, inclusive projetos nacionais e internacionais, e aí entra uma variável que a gente vai para os internacionais, que é de cultura, que ainda tem uma outra variável. Estou falando, por exemplo, de México, estou falando, por exemplo, de Chile. Essas situações testadas continuam valendo do mesmo jeito. Então, a minha resposta, na minha visão, né, humilde visão aqui, é genuidade, ser genuíno com as pessoas, ser transparente. É claro que para ser transparente tem que ser inteligente, né? Mas a transparência, eu acho que ela acelera muitas coisas, né? Você falar que não sabe, eu falo isso o tempo inteiro. Cara, peraí, pessoal, não entendi nada. Volta, fala numa linguagem que eu consigo entender agora, né? Aí vou parafrasear, entendi, beleza. Pô, vou para uma reunião, cara, eu vou te levar aqui,
Então, assim, eu acho que essa transparência, sinceridade, entender que eu não tenho que saber tudo, ter amigos. Eu costumo dizer, acho que você já escutou, né? Que o desenho infantil, para mim, mais impactante da minha vida foi o Nemo. Procurando Nemo. E eu tenho 4 filhos, né? Então eu assisti muito Nemo. Então, por que o Nemo ele é diferenciado? Porque o peixinho sumiu do pai e o pai tinha que pegar o peixinho dentro de um aquário. Bem, que é uma história, né? É um desenho animado, mas tem uma moral da história ali. Você não precisa ter tudo, nem saber tudo. Você precisa ter amigos. O peixinho fez acordo com o tubarão, fez acordo com a baleia, né? Com o pelicano, conseguiu tirar o peixinho. Então, assim, eu aprendi muito nesse filme e procuro usar isso na minha vida. Talvez não de forma tão racional, mas eu não acho que sou um cara para ser exemplo, não, sabe, Celso? Assim, não é falsa modéstia, não. Eu acho que tem uma história interessante da minha vida, principalmente por causa da Ativas. Não fiz sozinho, de jeito nenhum, né? Quem seria eu para ter feito sozinho? Tive minha participação de ter tido o sonho, ter tido a iniciativa, de ter começado, né? De ter chamado o Antônio Felipe lá e falado, Antônio Felipe, cara, eu vou montar um data center aqui, tem um investidor que não era o grupo que investiu. Falei, cara, eu vou se você for comigo. Ele falou, Larão, mas como é que eu vou com você? Nem sei por onde é que você está, não. Vou pedir demissão aqui da empresa, na época eu trabalhava no Algar, e daqui a um tempo eu te procuro. Você vai estar disponível? Sim, vou estar disponível. Então, meu papel foi esse. Talvez de ser um pouco louco, né? De acreditar, de transparência e tudo. Mas os amigos fizeram a diferença. Então você vem ali, né? Vem o pelicano, vem ali o tubarão, né? Quer dizer, na hora que você consegue ter um sonho em comum e ser transparente, olha, aqui eu sei, aqui eu não sei, a gente fez um grande negócio aí, que hoje, né, ainda tem uma importância muito relevante aqui no Estado. Sem dúvida. Né? É um projeto que vocês sonharam, idealizaram, levantaram, construíram e está aí, né? Está aí. Então tá aí. É razão, sim, de sucesso. É um caso de sucesso, é um caso de... um grande case mineiro, né? E depois tivemos outro, né? Sim. Como co-vendor, né? Sim, como co-vendor, né? Dúvida. O primeiro de Minas Gerais, se não me engano, foi na época Prime Systems do Grupo Séculos, né? Sem dúvida. Já foi um outro momento. Aliás, Minas tem muito isso, né? Eu acho que a gente tem um potencial humano. Eu sempre me lembro de um amigo meu, Oscar, dono da Gapso, que é uma empresa de inteligência analítica, preditiva, estatística, meu cliente na época do SAS. E ele chegava lá no Rio, no escritório dele, ali na Botafogo, à época, e falava assim, Celso, 2 andares, 3 andares, falava assim, das 150 pessoas que você está vendo aqui nesse andar, 80% são lá da sua terra, né? Vocês têm uma capacidade de formar uma mão de obra tão diferenciada, e eu vou lá buscar vocês, os jovens, lá, os profissionais, né? Os jovens, né? Vou na UFMG, vou na Universidade Federal de Viçosa, vou na Universidade Federal de Juiz de Fora, vou no sul de Minas, né? Vou lá em Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, e trago esses jovens aqui para cá. Capacidade de formação. Minas tem essa característica. A gente está precisando saber reter essa mão de obra. E eu queria explorar um pouquinho esse item, porque eu acho que você tem muito a compartilhar. É um item que eu estou dizendo que sempre falávamos há pouco, né? Do quanto a gente precisa fazer com que as lideranças em todos os níveis, de cima até o nível de liderança mais supervisória, básica, em qualquer área, em qualquer disciplina, quanto a gente está precisando alertar esse pessoal da importância que esse pessoal tem nesse novo cenário de um mercado exigente, de um mercado transformador, de um mercado em que o jovem domina isso e tem uma impaciência, uma ansiedade, né, grande. O que você tem visto, Lara? Quer dizer, E, aliás, o que a tua vida particular, essa sua experiência, essa sua capacidade de
enxergar e classificar problemas e desafios. Como é que você tem visto lideranças de empresa? Você lida com líderes de empresa, o seu negócio lida com líderes de empresa. Como é que você tem visto essa adaptação, esse preparo de lideranças de empresa para conseguir lidar com problemas novos, desafios novos, diferentes, né? Compartilhe um pouquinho nisso. Você tem uma visão de mercado, meu amigo. Eu respeito muito o Lara pela isso que ele comentou, né? Eu nunca vi uma pessoa com a capacidade de criar o network, né? Quantas vezes esse profissional, essa pessoa, me ajudou e sem interesse. Eu falava assim, eu com os meus medos, né? O Lara vai me indicar, está me indicando aquele profissional lá, daqui a pouco ele veio falar aqui, Celso, eu quero aí uma participação no seu negócio. E não era, cara, não tinha mínimo interesse, não tinha nada, era uma capacidade de aproximar gente, né? Mas voltando ao tema, como é que você tem enxergado os líderes nesse ponto, as lideranças nesse cenário, por favor? Ô Celso, de novo, né? A gente falou isso agora aqui no C-Legends. Eu acho que a gente vive ainda muito uma parte conceitual, teórica e pouco prática. Eu vou dar um exemplo claro disso aí. Vamos falar de agilismo, de agilidade, né? Quer dizer, não estou falando de metodologia, estou falando de cultura, né? Já que você está falando de velocidade, a gente como cliente, né? A gente quer tudo muito ágil também. Então, eu não acho que tem que ser colocado isso como um defeito, né? Para algumas coisas, sim. A gente achar que a gente, como ser humano, vai mudar da noite para o dia. Você vai na academia no primeiro dia, né? Já vai sair bem no outro dia. Isso não existe, né? Vai fazer dieta no primeiro dia, já vai perder 10 quilos no outro. Isso não existe. Mas numa relação de cliente, quando você tem um projeto, a gente sabe, quando você tem um orçamento, que o tempo é fundamental. Então, realmente tem que existir essa agilidade. Mas o que eu percebo é que falta um pouco de legitimidade junto com a exigência, com a cultura. Então, uma coisa é falar assim, nós somos ágeis. Outra coisa é você realmente ser ágil. Então, o que eu percebo é uma dificuldade muito grande em muitas empresas que eu tenho visitado, para que os líderes realmente consigam colocar em prática, nesse caso, questões de agilismo, se a cultura da empresa realmente não for mudada, principalmente empresas com donos, né? As empresas, quando tem o dono ali dentro, eu percebo uma dificuldade muito grande de mudar, uma dificuldade e até uma falta de interesse, mas ao mesmo tempo exige do líder que ele seja ágil. Então, assim, o que é o ágil? É uma metodologia ou é uma cultura? Né? Se é cultura, não adianta querer exigir que venha da base, né, para o topo. Digamos que o topo seja aí os donos. Né? Tem que ser uma coisa estrutural, né, e uma coisa em toda a organização. Então, eu acho que o grande desafio para a gente dar um passo aí, e aí como fornecedor eu vejo isso, né? Porque quando eu vou vender um squad, vou vender um projeto, eu vou ali para uma empresa que tem uma demanda e que ela não tem time para fazer. Então eu pego a demanda para transformar a demanda numa solução, seja de inteligência artificial, do que for, de IoT, Big Data, com a tecnologia que for. E o cliente às vezes fala, a gente quer o ágil e tudo, mas na prática você vê que é só discurso. Né? Não existe um engajamento na organização para aquele tipo de necessidade que o próprio cliente está solicitando. Então, acho que tem muito discurso ainda, sabe, Celso? Tem muito discurso. Eu acho que as empresas ainda, às vezes, falam muito pelo buzzword, porque é bonito falar, mas a gente tem uma distância muito grande ainda. E aí talvez seja um assunto que você mesmo fala, né? A gente já comentou isso. Eu acho que cabe aos líderes, né,
insistirem nos assuntos junto à organização, repetindo o mesmo assunto, né? Bater na mesma tecla. A gente fala uma vez e abandona, né? Continuar insistindo, porque talvez seja aí a falta da insistência que está dificultando um pouco a mudança. Isso é interessante. É o que eu também tenho percebido, e eu tenho percebido exatamente esse ponto. Você coincide muito com o meu ângulo de visão. A questão da insistência e a questão da preparação da liderança para esses novos tempos, né? Eu tenho batido muito nisso. Eu até ia explorar um pouquinho isso, não sei como é que a gente está de tempo, mas eu queria explorar só um item, que é nos seus negócios mudam, processos mudam, a maneira dos seus clientes de ir ao mercado, de se apresentar ao mercado, né? Os seus clientes têm que repensar processos e tudo mais. E aí, só compartilhe um ponto para mim que tem a ver isso também com o grau de resistência das lideranças. O que você tem encontrado junto ao mercado em que você lida? Quer dizer, você comentou que já percebe algumas coisas em que na prática não se compatibiliza com a teoria, ou que o seu cliente quer chegar a um determinado ponto, mas que você vai ver na prática não é. E como é que vocês enfrentam isso? Quer dizer, e aí você encontra essa barreira cultural, e como é que faz? Você está querendo implantar um novo veículo, uma nova plataforma, um novo jeito de fazer negócio, e na verdade a resistência maior está lá na cultura. Aí não faz negócio? Pois é, Celso, a gente vai aprendendo, né? Eu acho que essa capacidade de empreender que a gente tem, e que todos devem desenvolver, né? Não é uma capacidade do Lara, do Beltrano, do Ciclano. Eu acho que, independente se você é um funcionário, se você é um empregado, você tem que desenvolver essa capacidade de empreender. E o que a gente tem feito é empreender, né? Então, diante dessa situação, o que nós fizemos, né? Primeiro, criamos uma outra oferta, minha oferta de body shop, que é o mercado clássico, exatamente para atender isso. Espera aí, esse cliente está falando uma coisa, mas na hora que você vai conversar, você percebe que por mais que ele esteja falando, ele não está preparado, ou ele não vai ser feliz se ele contratar isso. Fala para ele, olha só, cliente, você não acha melhor, ao invés de você seguir numa metodologia minha, que eu estou ali orquestrando, né, puxando, você não acha melhor você seguir a sua metodologia e eu componho o seu time? Primeira coisa, para evitar, para ganhar tempo. Segunda coisa, mostrar para ele o preço, né, o esforço que ele vai gastar, ou a responsabilidade dele para se ter aquilo. Então, hoje a gente construiu uma estrutura de proposta, uma metodologia baseado no princípio seguinte, né? Quem conhece melhor o problema é que vai desenvolver a melhor solução. E normalmente quem conhece melhor o problema é o cliente, que eu conheço de tecnologia. Né? O meu time conhece tecnologia e é muito bom nisso. O que a gente faz então? A gente parte para um conceito, chama o cliente, vamos fazer um modelo de co-criação? Vamos trabalhar juntos? E aí, em cima desse conceito de co-criação, a primeira coisa é o seguinte: eu preciso ter certeza que eu estou entendendo qual é o seu problema, e você precisa ver que realmente eu entendi. Então, nós desenvolvemos uma metodologia, a gente pega esse problema, coloca dentro da metodologia e tangibiliza isso. Isso antes da venda, né? E mostro para ele. Quer dizer, minha venda ficou mais complexa, mas eu evito um problemão para frente. Aí eu mostro para ele, falo, tá vendo? Ó, o que você está querendo, o que eu entendi é desse jeito. Para eu resolver isso, eu vou fazer isso. A sua responsabilidade da cocriação não é discurso. É essa. Se juntos cada um fizer o que tem que fazer, nós juntos vamos gastar este tempo. Este tempo vai gerar esse tipo de custo. E ainda nós temos uma margem aqui de
coisas que nós vamos descobrir, coisas que não são funcionais. Porque quando é funcional é fácil, né? E quando é não funcional, você vai descobrir depois. O que você acha, cliente? Você quer seguir? Tem alguns que topam. E a terceira variável, né, no modelo de cocriação, é trazer o cliente para participar no dia a dia da entrega. Porque não é só levar para criar, mas também para gerir. E aí, como nós estamos falando de agilismo, aí, né, ele participar no dia a dia, para ele entender, né, quais são as dificuldades, ele entender por que não saiu e dar a chave para ele da decisão. Né? Ele é que decide, porque o dono do problema é ele, quem entende mais do que ele precisa é ele. Então a gente foi ajustando, criando ofertas mais simples, com menos metodologia para fazer do jeito que ele quer. E aí eu não tento vender, por mais que o meu foco não é body shop, não que eu tenha nada contra, pelo contrário, né? Mas eu não tento vender para o cara, né, ou para um cliente alguma coisa que eu estou vendo que ele não está preparado. Aí talvez seja a diferença. Eu vou tentar vincular isso ao nosso início da conversa. Eu acho que para ter essa postura como head de uma organização que tem essa característica, essa postura, tem que trazer consigo valores lá de dentro e aprendizado lá de dentro que são diferenciados, né? Talvez, aí voltando lá para o início, né? Aquela capacidade de poder reconhecer problemas, dificuldades, a transparência, a integridade, a questão de, poxa, deixa eu reconhecer aqui meus erros, minhas falhas, né? Ser transparente nisso no mercado. Aí eu acho que tem muito do Lara nesse modelo de negócio que você acabou de explicar, de construir uma parceria de cocriação e ter transparência de até chegar num ponto de dizer: não adianta você fazer negócio comigo porque eu não vou resolver o seu problema e só vou criar problemas para nós dois, né? Eu acho que aí volta, é interessante isso, né? De novo, o quanto que a personalidade, né, do meu amigo Lara, do profissional Lara, do ser humano Lara, na verdade fica está impregnado na condução dos negócios aí da N-Screen, né? Cara, eu tinha uma proposta quando eu lhe fiz isso, e obviamente que não tinha o mínima desenho de como isso, eu sabia até como ia começar, mas não fazia a mínima ideia de como é que ia andar. Então eu acho que você tocou em pontos fundamentais. O que eu queria ter era extraído um pouquinho disso, né? Extrair um pouquinho da questão da espiritualidade, extrair um pouquinho do quanto um problema familiar, pessoal, de aspecto mais íntimo, pessoal, né? Quanto isso pode influenciar nas nossas vidas, né? Positivamente, negativamente. Mas eu tenho certeza que se a gente, como você, contribuiu para o pessoal, nesse item da capacidade de conseguir, diante de problemas ou dificuldades, enxergar sempre uma saída, enxergar sempre, levantar a cabeça, enxergar sempre o lado claro das coisas, o lado de que vamos, e não para o lado do poço e do fundo, entendeu? O lado para frente, o lado da luz, o lado da saída, e não o lado. Acho que você deixou bem nítido, bem claro. Isso era o que eu queria muito. A gente está precisando muito disso. Muito, mas muito, né? Parar de enxergar o copo meio vazio e enxergar o copo meio cheio. Parar de se autodesvalorizar, de perceber que só tem problema, que os outros me causam problema, né? Eu acho que a gente está precisando tanto de gente. Queria muito que Laras fossem replicados em várias instituições por aí afora, entendeu? Amigo tem um problema, né? Amigo elogia demais mas né? Enfim, o Celso, até para finalizar do meu lado, né? Quando eu te convidei a primeira vez para te entrevistar, né? A gente estava falando isso aqui antes. Eu falei: Celso, vou montar um negócio aqui. Na verdade, não é um negócio, isso aqui não é um negócio, não tem CNPJ, não tem interesse de um comercial, né? Sempre falei isso. E só veio para o estúdio porque um amigo, que é o Marcelo Costa, né? Que, na verdade,
era cliente, se tornou amigo e falou, pô, tem tanto conteúdo bacana aí para você ficar fazendo de uma forma tão ruim do ponto de vista de marketing, cara, vão levar isso para um podcast. E eu relutei pelo menos umas 3 ou 4 vezes, né? Falei, cara, vou ter que sair de casa e tal. Mas o que me motivou, né? Motivou exatamente poder contribuir com as pessoas por meio das histórias dos outros. Isso faz uma diferença muito grande para mim. E aí, quando eu te perguntei, né, quando te convidei lá atrás, falei, ô Celso, vou te entrevistar. Você falou assim, peraí, Lara, o que você quer vender para mim, né? Eu falei, ô Celso, eu não quero vender nada, cara. A única coisa que eu quero é o seguinte, é pegar um pedacinho da sua história, como vou pegar de outros amigos que eu admiro, que eu aprendo, e compartilhar. É um hub de histórias, de biografias. E aí você veio, né? Eu convidei várias pessoas, alguns concorrentes, né? Eu estou falando do que eu faço aqui, mas eu entrevistei vários concorrentes e de forma alguma nem mencionei, né? Estou me dando o direito nesse momento de fazer meu marketing aqui, né? Porque, enfim, vim para o outro lado da cadeira, não estava planejado, e aí o lado vendedor ele flui naturalmente, né? Mas obrigado demais. E eu queria reforçar para as pessoas o seguinte: aproveitem o C-Legends, né? Não estou ganhando nada com isso, não que esteja errado, né? A gente tem até que pensar uma forma de monetizar, porque agora começa a ter custo, né? Custo de estúdio, custo de divulgação, pelo menos para bancar. A gente não pensou nisso ainda. Mas o que a gente gostaria de pedir para as pessoas que estão assistindo é que valorizassem, não o Lara, né? Não Lara, como eu disse, eu não estou ganhando, mas valorizassem primeiro eles mesmos, né? Quem está assistindo, e contribuir com seus amigos, porque os feedbacks que eu recebo de pessoas que contribuíram, deram uma entrevista, chegam às vezes e falam assim, Alex, puxa vida, fulano de tal que eu convivo há muito tempo, não sabia disso, e na hora que virou um tique, o cara tomou uma decisão, e aí no final você tem uma alegria muito grande, né? Você fala, cara, vale a pena, né? E aí assim, você vê que não é discurso, não tem interesse, né? Ou não tinha interesse financeiro, mas agora eu tenho um interesse. O interesse é esse, né? De poder ter um feedback lá na frente, falar, cara, aquele negócio que você fez, pô, né? Gerou um ganho, uma promoção, um casamento melhor, ou reconhecer um erro. Eu vi um cara lá que caiu num buraco e eu escutei a história, pô, não caí por causa disso, né? Então eu convido, né, as pessoas que estão escutando isso aqui a compartilharem mesmo, né? Tá ali, o que custa compartilhar, né? Um encaminhamento. A gente está aí com um ano, com 2 anos, né? A gente vê que o negócio, se fosse negócio, já tinha parado, né? E são quase 100 entrevistas, né? Você parou a pensar, em média 1 hora, 100 horas, né? Um acervo fenomenal. E eu estou te entrevistando porque você também é um C-Legend. Por isso. Vamos desmistificar, né? Bacana demais, Celção. Obrigado, viu, pela oportunidade. É isso, meu amigo.